Essa pesquisa da Quest ainda não capta justamente esse indiciamento, já que ele aconteceu ontem, tivemos a divulgação do relatório da Polícia Federal. Também ainda não capta o que será o julgamento de Bolsonaro, que começa no mês que vem, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O quanto que esses dois fatores, Isabel, acabam mexendo nesse cenário eleitoral para 2026? Carol, já está todo mundo olhando para quem vai ser o substituto de Jair Bolsonaro no campo da direita e se será um substituto apenas ou se a gente deve ter mais candidaturas da direita em 2026. Olhando para esses dados da Quest, alguns resultados aqui são interessantes da gente trazer e destacar. Para o eleitor brasileiro, ouvido pela Quest, Bolsonaro sim deve abrir mão dessa candidatura. Lembrando que essa pesquisa é feita mesmo com um cenário em que não é de hoje, Bolsonaro está inelegível, independente do que acontecer nesses processos todos que vêm pela frente, inclusive no julgamento que começa no dia 2 de setembro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aí, isso é interessante da gente verificar o recorte também em relação aos espectros políticos, porque a Quest faz esse questionamento para as pessoas, se elas são de esquerda, esquerda lulista, direita bolsonarista, ou se elas não têm nenhum tipo de posicionamento, né? E aí, se a gente pega, principalmente essas pessoas que estão no meio do caminho, não se consideram nem esquerda nem direita, e os que se consideram direita, essas pessoas também acreditam que está na hora de Jair Bolsonaro abrir mão. 72% entre aqueles que não têm posicionamento, 53% os da direita. E aí, para os bolsonaristas, por óbvio, ainda há um apoio. 66% defendem que Jair Bolsonaro deveria manter. Mas já tem uma parcela ali, daqueles que se dizem bolsonaristas, 31% dizem que Jair Bolsonaro deve apoiar outro candidato, resolver isso. E aí, quando a gente vai olhando para os cenários de segundo turno, o presidente Lula ganha de todos os nomes hoje em relação ao segundo turno, a todos os cenários que são simulados pela Quest. A gente destaca 3 nomes que são os nomes do radar de outras pesquisas também. Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e também o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que está ali figurando na terceira colocação, é um nome importante desse radar dos governadores da direita e da centro-direita. Quando a gente olha, por exemplo, para Tarcísio e Michele, fica um patamar muito próximo ali, Tarcísio com 14%, Michele com 16%, como herdeiros, portanto, desse espólio. Agora, para o bolsonarista e a direita não bolsonarista, a Michele está bem na frente do Tarcísio. A Michele seria esse nome de aposta do familismo. E por que se torna um nome talvez mais palpável depois de todas as revelações de ontem? Eduardo Bolsonaro não tem como viabilizar uma candidatura, porque no momento em que ele voltar ao Brasil, ele pode sofrer consequências graves. O único nome que estaria disponível seria do senador Flávio Bolsonaro, mas ele não chega a esse potencial que a gente tem, por exemplo, de Michele, que hoje é colocada como uma espécie de pré-candidata do bolsonarismo ao Senado pelo Distrito Federal. Ela transferiu o título de volta aqui para a capital federal e tudo mais. Mas é um nome que fica no radar a todo momento, porque a gente vê isso na vontade desse eleitorado mais à direita e mais atrelado a Michele, portanto, do que ao próprio governador Tarcísio Gomes de Freitas. E aí tem uma pergunta que é muito comportamental, que é muito interessante da gente verificar, que é sobre esse medo do eleitor. Qual medo é maior? É Bolsonaro voltar ou é Lula continuar? É uma pesquisa que provoca muito esse eleitor do meio do caminho, por exemplo, né? Para 47%, o medo maior é de Bolsonaro voltar. Para 39%, o medo maior é de Lula continuar. Então, no meio do caminho, tem um campo para você construir algum tipo de candidatura que consiga permear ali por um e por outro, talvez uma candidatura mais de centro, centro-direita, é aí que é um palco interessante para os governadores. Aqueles governadores que a gente tem os planos já
delimitados, com lançamento de candidatura à presidência da República e tudo mais, dá para citar mais recentemente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e já há mais tempo o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Esses governadores não conseguiram ainda nacionalizar os seus nomes. Eles são bem vistos nos seus estados e a Quest traz esse recorte estado por estado. Em cada estado, o governador que está lançando já essas intenções, ou que figura ali no campo das intenções, está de fato conseguindo alcançar margens maiores. E aí, se a gente olha para o segundo turno, Carol, não sei se você vai querer destacar esses dados também, ou se eu posso continuar daqui para a gente trocar ideia também. Destacar aqui o Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos lá, Isabel, até porque fiz referência aqui à menção ao nome dele no relatório da Polícia Federal devido a uma conversa entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Está até em destaque no jornal Folha de São Paulo. Vou aqui rapidamente só passar a manchete, o que eu estou aqui, ao que eu estou me referindo. Bolsonaro cogitou o pedido de asilo a Milei, algo que trouxemos aqui mais cedo, inclusive com a própria Isabel Mega. E Eduardo xingou o pai de ingrato. Foi um diálogo via o aplicativo WhatsApp, no qual Eduardo manifesta um incômodo pelo fato do pai, Jair Bolsonaro, tê-lo chamado de imaturo. Foi durante uma entrevista que aconteceu no dia 15 de julho, devido a divergências do deputado Eduardo Bolsonaro com o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Eduardo, então, passa a atacá-lo com palavrões. Não sei, inclusive, se temos esse trecho do relatório da Polícia Federal. Será que a gente consegue colocar em tela, talvez, dessa troca de mensagens entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, que está repercutindo, inclusive, bastante. Mas é o momento, então, em que Eduardo chama o pai de ingrato durante essa troca de mensagens. Daqui a pouco a gente vai trazer, então, o nome de Eduardo Bolsonaro, inclusive, também aparece nesse levantamento da Quest, que a gente está colocando agora em tela, um eventual cenário de segundo turno, no qual Eduardo Bolsonaro disputaria a presidência com o atual presidente Lula. Lula aparecendo com 47%, Eduardo Bolsonaro 32%. Até para destacar, o Eduardo Bolsonaro se manifestou com relação à divulgação dessa conversa com o pai, criticou o vazamento do que ele chamou de conversa de pai e filho. Mas voltando a Tarcísio, temos agora sim os números de uma eventual disputa entre Lula e Tarcísio Gomes de Freitas. Lula somando 43% das intenções de voto, Tarcísio Gomes de Freitas 35%, uma oscilação para baixo do atual governador de São Paulo, Lula com uma oscilação para cima, um cenário praticamente estável, levando em consideração essa margem de erro do levantamento. Isabel, quando a gente olha, no geral, para essa pesquisa Quest, o que temos é o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo pontuando de forma mais significativa no eventual segundo turno com o presidente Lula. O que a gente tem aí de cenário, inclusive tendo por referência esse indiciamento, as conversas que tivemos acesso a partir desse relatório da Polícia Federal sobre o que se desenha para o campo da direita em 2026. Pois é, o nome que tem apoio político, inclusive do Congresso Nacional, do Centrão, dessas relações todas partidárias, é o nome do Tarcísio Gomes de Freitas, Carol. Então, naturalmente, é um nome que a gente vai prestar mais atenção, porque a partir dessas sinalizações que a gente tem de apoio desses partidos, muitos arranjos podem ser construídos para viabilizar uma candidatura do governador de São Paulo à presidência da República. Tendo isso em consideração, o que a gente tem desse cenário da Genial Quest? A gente tem Lula conseguindo abrir margem em relação a Tarcísio Gomes de Freitas. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas se puderem preencher a tela, só para eu ver se é a mesma tela que eu estou aqui no computador, é isso mesmo. Para a gente verificar aqui como que está essa radiografia dos últimos meses, né? Como que Lula foi aos pouquinhos conseguindo abrir este espaço. Vamos olhar para julho de 2025. Lula tinha 41% das intenções de voto nesse cenário simulado de segundo turno. Tarcísio tinha 37%. Hoje, Lula cresceu para 43%,
ainda está ali na margem de erro e Tarcísio reduziu para 35%. Então, 2 pontos de diferença entre um e outro. Claro que é margem de erro, mas isso mostra uma capilaridade também do presidente Lula, conseguindo abrir uma margem maior em relação ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que está entre se lançar um plano de reeleição no estado, ele que é bem avaliado, ou alçar voos maiores e lançar os planos à presidência da República. Nos outros cenários de segundo turno, então considerando essa margem aí de 35 para 43 desse dado, vamos comparar com Michele Bolsonaro, por exemplo, que é esse nome favorito do bolsonarista. Isso está claro pela pesquisa Genial Quest. O presidente Lula teria uma margem ainda maior, 47%, Michele Bolsonaro 34%. Onde que é interessante a gente observar também? Lá no terceiro candidato que vem conseguindo se perpetuar, que é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Nesse cenário estimulado, Lula teria 44%, nota que fica bem na faixa aí do cenário com o Tarcísio, e Ratinho também aparece num cenário muito semelhante ao cenário com o Tarcísio, 34%. O que a gente tem hoje, Carol, e as mensagens, não tem como a gente não relacionar todas essas coisas, as mensagens que foram reveladas ontem mostram isso também. É uma fragmentação da direita. E aí há uma aposta no mundo político de que aquele nome que tentar minimamente se distanciar deste bolsonarismo pode ter um pouco mais de pretensão de votos dos eleitores. Então, esse é o comportamento que a gente tem que observar daqui para frente. Se Tarcísio Gomes de Freitas vai se manter na fidelidade, como ele tem se mantido até aqui, ele veio para Brasília visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro também, ou se ele vai tentar rumar para um voo próprio, lançando uma candidatura, porque os outros governadores vêm aí. Ratinho Júnior, que também é um nome atrelado ao bolsonarismo, vem aí com força também nesses projetos eleitorais presidenciais. É importante a gente pensar também que hoje a gente fala de todos os nomes num cenário em que todos seriam o líder da chapa, o cabeça de chapa. Mas, na medida em que você vai afunilando, eles precisam se organizar de alguma maneira também. Então, nomes hoje que se propõem a ter uma liderança na chapa podem também cair ali para a posição de candidatos a vice. É essa organização que a direita tem que fazer. Mas hoje a gente tem um bolsonarismo mais enfraquecido, sobretudo diante dessa vontade de que sim, Bolsonaro deve abrir mão, que está mapeada aqui pela Quest, e essa pulverização em relação aos candidatos da direita e os governadores principalmente. Aqueles governadores que já lançaram os planos não estão tão bem na fita quanto aqueles que ainda estão atuando na surdina, digamos assim, Carol.